Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Dando continuidade a um assunto vasto que são os pronomes, né? Já falamos sobre os pronomes pessoais, agora vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like, certo? Vamos lá. Os pronomes demonstrativos indicam a posição. Então, veja só, antes de entrarmos no conceito. Demonstrativo, o próprio nome já diz, ele indica, certo? Demonstra onde está o objeto. Demonstrar no sentido de indicar, certo? Onde se encontra o objeto ou a pessoa. Então, voltando ao conceito. Pronomes demonstrativos indicam a posição, certo? Essa posição pode ser espacial, lugar, temporal, no tempo, né, quanto tempo durou, e no próprio discurso, em relação às pessoas, certo? Em relação às pessoas. Veja, essa relação, volto a dizer, pode ser espacial, temporal e ao próprio discurso em relação às pessoas. E aí você tem o quadro geral dos pronomes demonstrativos, certo? Variáveis e invariáveis com relação ao espaço-tempo. Joia? Então veja, os pronomes demonstrativos com relação ao espaço, né, você tem a ideia, mesmo na questão do espaço, tempo e a questão se são variáveis ou invariáveis. Na questão de próximo, saber aí a questão do proximidade presente, do momento, certo? Está próximo a mim. Pouco distante é a ideia de passado e futuro próximo, certo? Veja, já muda a ideia. Né? Só voltando, quando eu falo de espaço, estou querendo saber em relação ao tempo se são variáveis ou invariáveis, certo? É bom sempre repetir, como eu digo naquele provérbio latino, certo? Repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos, e o nosso método é justamente pela repetição, até com o propósito de que vocês memorizem, certo? Então, próximo, quando os pronomes demonstrativos têm a ideia de proximidade, é a ideia do presente, ou seja, o fato agora. E aí você tem os pronomes variáveis, né? A ideia de proximidade, este, estes, esta, estas, variáveis, ou seja, varia em gênero e número, só, certo? E os invariáveis, na ideia da proximidade, isto, ou seja, o fato presente, você utiliza isto. Invariável porque você não tem o plural nem tem a pessoa, certo? Pouco distante a essa ideia de justamente de passado e futuro próximo, certo? Esses, esse, essas, essa, certo? E o isso que seria invariável, certo? Quando está aí entre parênteses com o S, né, para indicar que ele pode estar no singular ou no plural. Veja que o isto na ideia de proximidade, isso pouco distante, focando sempre na ideia de passado ou futuro próximo, não tem como colocá-lo no plural, portanto, invariável. E você tem aí o pronome demonstrativo no sentido de distante, certo? Então, veja, distante em relação a um passado remoto, um passado que passou, certo? Com um mínimo de tempo e espaço possível, sempre focando na ideia de passado, mas um passado minimamente possível, não tão distante, certo? Aí você tem aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, certo? O invariável. Veja, só voltando. Então, os pronomes demonstrativos podem indicar a ideia de espaço, e aí a relação do espaço em relação ao lugar no tempo, pode ser variável e invariável. Se ele indicar o espaço próximo, tem ideia de presente, variável este, estes, esta, estas, invariável isto. Se o pronome demonstrativo tiver a ideia de espaço em relação a pouco distante, seria a ideia de passado e futuro próximos, certo? Aí você teria variáveis esse, esses, e essa, essas. E invariável isso, certo? E distante, aí é um passado remoto, certo?
lembrando que esse passado remoto não é ideia de tão distante, mas uma distância maior em relação ao pouco distante, certo? Aquele, aqueles, aquela, aquelas variáveis, aquilo invariável. Continuando. Aí você tem aí o quadro geral, né, de forma mais resumida e mais direta para vocês, certo? Eu não vou ler porque está aí bem aí visível e a ideia é justamente de memorização. Vamos lá. Frequentemente, os pronomes demonstrativos se combinam com preposições. Aquilo que nós falamos. Todos os pronomes substantivos sempre vai ter combinação, certo? Falamos dos pronomes pessoais e suas combinações. Temos também nos pronomes demonstrativos. São estas. Deste, desta, disto. Então, você tem de mais este ou esta, ou de mais isto, certo? Desse, dessa, disso, tem de mais esse ou essa, ou de mais isso. Aí você tem desse, dessa, disso. No anterior, deste, desta, disto. E aí, pessoal, vai manter a mesma ideia do anterior. Deste é a ideia de um espaço próximo, certo? Desse, dessa, disso, vai seguir a mesma ideia do pouco distante, certo? Daquele, daquela, daquilo, é a preposição de mais aquele, aquela ou aquilo, você vai ter a ideia de um pronome demonstrativo de espaço distante ou remoto. Joia? Então, mesmo com a combinação, vai manter a mesma ideia da informação anterior. Joia? Então, aí vamos analisar a ideia de próximo ou presente. Exemplos. Estas flores são para você. Estas, veja, a ideia de presente. Essas flores, você está próximo da pessoa e próximo do objeto. Que manhã chuvosa esta. Está se falando do dia agora, o atual, do momento da fala, certo? Do momento da fala de quem emitiu. A ideia de pouco distante ou passado e futuro próximo, veja aí. Veja, por favor, se essas folhas são minhas. Veja, por favor. Você tem aí a ideia, pessoal, de um futuro. Percebe? Futuro próximo. Isso é que foi uma festa. Aí você vê isso aí dando a ideia de um passado. Porque é alguém que está comentando em relação a um passado, só que um passado não tão distante, né? Ou meia distância. Joia? Distante ou passado remoto. Exemplos. Não alcanço aqueles livros, certo? Não alcanço aqueles livros. Ou seja, está uma distância, vamos considerar assim, uma distância considerável, certo? Não é tão longínqua, mas também não é tão próxima, certo? Tenho de pedir ajuda a alguém mais alto. Aí é a informação, certo? Aquela sim era uma época boa para se viver. Dica. Né? Reparem na proximidade dos elementos na construção de frase e não tenham dúvidas na hora de escrever. Os mapas e os relatórios estavam ótimos, esses coesos e coerentes, aqueles bem ilustrados. É aquela ideia de que aquela é uma ideia de distância, certo? Então vamos fazer um resumão só para que vocês entendam. Este, esta, isto está junto de você, certo? De forma bem sintética, né? Aquele, aquela, aquilo está distante de você. Pronto, você resumiu toda essa aula esquecendo essa ideia de distante, passado remoto, próximo, presente. Foque nessa informação que eu falei. Este, esta, isto está próximo de você, próximo mesmo. Não significa que está com você, está próximo. Já a ideia de aquele, aquela, aquilo e sua flexão, no caso dos dois primeiros, é a ideia de estar distante, mas uma distância remota, certo? Ok? Joia? Continuando.
Esta se refere aos relatórios, enquanto aquele se refere aos mapas. Repare na proximidade dos elementos na construção da frase. Pronomes demonstrativos, adjetivos e substantivos. Veja, demonstrativos que têm valor de adjetivo, demonstrativos que têm valor de substantivo. Por vezes, as formas variáveis podem assumir valor de adjetivo ou substantivo. Exemplo, estas coisas são minhas, certo? Estas coisas aí têm valor de adjetivo. Concorda, pessoal? Estas coisas, veja, o estas aí acompanhando, né? O nome. Agora, minhas coisas são estas, certo? E aí você tem valor de substantivo. Por quê? O estas aí está substituindo o nome. O estas aqui, no primeiro exemplo, ele está acompanhando o nome, mas de forma característica, caracterizando uma situação. Qual é a situação? Estas coisas são minhas, certo? As formas invariáveis nunca assumem valor de adjetivo, apenas de substantivo. Invariável, certo? Valor de demonstrativos. Ocasionalmente, outras palavras podem assumir o valor de pronome demonstrativo. Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. É o que ocorre com o, os e as. Exemplos. É o que precisas? É isto que precisa? Veja, o o aí está substituindo isto. E aí, mentalmente, você sabe que esse o aqui, está substituindo isto. Só que você não fala ou não escreve, você deixa subentendido. Joia? Fiz somente o que me dava vontade. Fiz somente aquilo que me dava vontade. Veja, novamente, o aquilo aqui está subentendido, está numa reflexão mental de substituição, certo? Você fala uma coisa, mas com sentido de outro. No caso, aquilo aqui, certo? Estamos chegando a essa reta final do conteúdo. Em seguida, daremos início àquilo que nós chamamos de a prática do conhecimento, que é a resolução de questões, certo? Então, você tem aí, continuando essa mesma ideia, palavras que podem assumir funções de pronomes demonstrativos. É o caso também da palavra semelhante, semelhantes, tal, tais, certo? Aí o exemplo. Tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. Aí você pode substituir o tais por essas, certo? Aí sempre no sentido de distante, né? Aí você está fazendo uma análise de distância remota. Essas atitudes eram impensáveis no meu tempo. Era incapaz de fazer semelhante gesto. Era capaz de fazer aquele gesto, sempre na ideia de distância remota, joia? Você também tem aí o pronome mesmo, mesmos, próprio e próprios. Pessoal, atenção a essas duas palavras. Elas, além de pronomes, né, elas podem funcionar como advérbio, no caso mesmo, pode funcionar como substantivo, joia? No caso de próprio, pode funcionar como pronome e substantivo, certo? Basta que antes deles aconteça a presença de um determinante, sobretudo o artigo. Estas palavras são demonstrativos de reforço na medida em que têm o mesmo sentido de idêntico e pessoa, certo? Aí é a mesma coisa, você pode ver aí a frase substituindo mesmo, né? Estas palavras são demonstrativos de reforço na medida em que têm aquele sentido, certo? Pode substituir o mesmo por aquele. E aí continua o restante da frase, certo? Exemplos para você entender bem essa ideia. Você faz sempre a mesma coisa, você faz sempre aquela coisa. Ele próprio conferiu documentos. No caso aí, pessoal, esse próprio aqui seria um substantivo, certo? Não, ele aí não poderia ser substituído. Aí atenção, se você colocasse assim,
o próprio conferir os documentos, aí sim você teria o chamado de pronome substantivo, certo? Mas aqui ele está funcionando. Por que eu digo isso? Olha aqui o pronome pessoal acompanhando um outro pronome. Por isso que eu chamo isso aqui de pronome substantivo e esse aqui pronome propriamente dito, certo? Então vamos lá ao nosso exercício para arrematar, cristalizar tudo isso que nós aprendemos, que foi bastante conteúdo, certo? Lembro a vocês que é necessário, pessoal, memorizar e depois fazer um processo de entendimento daquilo que memorizou, certo? Vamos lá. Complete as frases com os pronomes adequados. Veja, esse tipo de pergunta ela exige, além da memorização, a compreensão de qual pronome demonstrativo melhor se coloca, certo? Aí você precisa entender a frase. Nas próximas séries, visitarei França e Itália. Aí, espaço, quero visitar a Torre de Pisa, o Museu do Louvre, certo? Então veja, Pisa fica na Itália, Museu de Louvre na França. Então veja, o pronome que você vai colocar aqui seria o que estivesse concordando com o mais próximo. Então veja, nas próximas férias visitarei França e Itália. Esta, porque ela está próximo, lembra? Pronome demonstrativo esta, quando está próximo do objeto ou do ser que emite a fala. Esta, quero visitar. Aliás, essa, quero visitar a Torre de Pisa, porque eu falei essa e não esta, pessoal. Porque, embora estando falando, a Itália sempre está distante. É um lugar, né? Aí você tem que mensurar o espaço geográfico. Mesmo falando da Itália no momento, mas você está falando de algo que espacialmente, geograficamente, é muito distante. Então, essa, quero visitar a Torre de Pisa, certo? Não esta, essa, com esse S, certo? Aquela, o Museu de Louvre. Novamente, o que vai pesar aí na hora de interpretar a noção de espaço geográfico, certo? A distância. Estamos falando de dois países que ficam lá na Europa. Joia? Bem, você pode me explicar o que significa traço aqui? Olha aí. Esse pronome, pessoal, você é a chave. Significa que você está falando com alguém bem em frente a você, ou bem próximo a você. Então, aqui, ó, este ou esta, isto, certo? Você vai utilizar uma dessas três formas. Agora, veja, se você está falando próxima, o isto tem a ideia de distância, certo? Então, você vai utilizar ou esta ou este. Aí você vai olhar em concordar com a palavra mais próxima. Você pode me explicar o que significa isto aqui? Aí você está falando o quê? Com a ideia de coisa, certo? Uma situação. Então, uma situação não é propriamente nem masculino nem feminino, então você vai tratar como uma ideia neutra. Então, se utiliza isto aqui, certo? Não isso, porque você está falando com a pessoa próxima a você. A pessoa, né? Se dirigir a você e fazer essa pergunta. Você pode me explicar o que significa isto aqui? Ou seja, se está à proximidade, o objeto também está próximo ou a realidade está próxima dos dois falantes. Joia? Veja que exige muita interpretação além da memorização dos pronomes demonstrativos. Você pode me explicar, assim já respondemos essa parte, aí esta rua fica aí perto. Veja, esta rua fica aí perto. Mesmo eu estando falando com o falante, nesse caso aqui, você está falando de uma rua que é perto, mas não está. É como se você estivesse em outra rua, certo? Imagina a situação de você estar em outra rua e você está situando, orientando alguém. Então, essa rua fica aí perto. Eu não poderia colocar esta rua. Joia? Mesmo você entendendo a palavra perto, aí é a questão de interpretação
da situação que foi colocada. Veja, alguém está em outra rua, né, e pediu, como se ela tivesse pedido orientação. Aí a pessoa respondeu, é, essa rua, ou poderia colocar aquela rua, fica aí perto. Então você teria duas possibilidades, sempre numa distância, porque se pede orientação, significa que a pessoa não está na rua. A própria lógica da situação, você interpreta, né? Alguém pergunta, né? E ao responder, você, de certa forma, você vai interpretar o contexto, né? Se a pessoa está perguntando onde fica uma rua, significa que ela não está na rua, ela ainda está tentando encontrar. Joia? Letra C. Tenho aqui. Era traço que eu queria. Tenho aqui. Era isto que eu queria. Porque eu determino, porque a pessoa colocou aqui no presente. Tenho aqui. Ou seja, está próximo. Era isto que eu queria. Joia? Você vê que mesmo com a memorização, a interpretação exige muito mais atenção, certo? Letra D. Preciso que você traga, veja, novamente você. Então, preciso que você traga, veja, se mesmo você falando com o sujeito, né? Com o remetente, próximo estando você, mas você está falando de um objeto, e esse objeto possivelmente logicamente está distante. Então você diria, se é distante, essa ou esta, aliás, essa, aquilo ou aquela. Joia? Preciso que você traga aquilo, certo? Ou isso. Aí no caso aqui, ela completa, né? Pão, queijo e café. Ou seja, você está falando com a pessoa próxima, mas está falando com a pessoa próxima que vai a algum lugar. No caso, uma panificação, né? Onde normalmente se vende pão, queijo, né? E café, certo? Letra E. Pão, queijo e café. Foi isso ou isto que eu pedi? Agora sim. Agora a pessoa não está mais num ambiente de conduzir uma pessoa a outro lugar. Agora você está de frente à pessoa. Não, foi isto que eu pedi. Joia? Você consegue ver traço que ele tem na mão? Você consegue ver aquilo, né, que ele tem na mão? Veja, você está falando com alguém, mas existe uma terceira pessoa. Ela não quer saber o que a pessoa com quem você está falando está na mão, mas o que uma terceira pessoa. No caso, a pessoa que está na sua frente seria o tu. O que ela está querendo saber do ele, no caso aí, ele, né, masculino. Então, aquilo, certo? Você consegue ver aquilo que ele tem na mão? Veja que a interpretação é fundamental, pessoal. Estudem isso, ou isto, ou aquilo. Veja, imagine uma sala de aula em que o professor está conversando com os alunos e ele colocou uma informação no quadro. Em relação ao professor, está próximo, mas em relação aos alunos, está distante, certo? Então, estudem isso, ok? Aí ele vai dizer substantivos, artigos, adjetivos, pronomes e verbos. Joia? Então, veja, se a pergunta tivesse direcionada em relação ao professor, eu colocaria que tipo de pronome? Isto, certo? Estes, poderia colocar também. Isto ou estes. Aí você poderia concordar ou deixar o neutro, certo? Mas em relação ao estudante, está distante. Joia? Então, veja, a interpretação nesse caso aí não seria tão fácil, porque você precisaria perguntar, esta frase está em relação ao professor ou em relação aos alunos? Porque tudo é um contexto, pessoal. Frases, elas não são empregadas de forma aleatória, elas têm um contexto. E você precisa perguntar a quem elaborou a pergunta o contexto. Então, essa pergunta está mal elaborada, porque permite essas duas respostas, certo? Por isso que era necessário apresentar o contexto. Em relação ao professor, em relação ao aluno, estudem isso, certo? Deveria ter uma nota explicativa. H. O professor informou o conteúdo da prova e os alunos perplexos reclamaram.
Tudo isso, né? Veja, novamente aí a pergunta, né? Aí você vai, em relação aos alunos, que foi a pergunta dos alunos, você não tem dúvida, porque aí já está clara a informação. Tudo isso, certo? Por quê? Porque a informação foi dada aos alunos, mas uma informação que deve ter ficado no quadro, ou através de uma rede social, aí a gente pode pensar. Mas, de qualquer forma, agora a gente tem clareza que a informação que o professor passou foi para os alunos, então, distância. Joia? Agora, tudo depende, viu? Se o professor estiver junto dos alunos, né, por isso que é importante entender a informação, estiver junto do aluno, também pode ter a ideia de proximidade. Mas, no contexto aqui, é isso, joia? Mochilas que estão lá fora são de vocês? Aí a pessoa se dirigia a um grupo de alunos e com certeza estava distante, né, no chão. Você pode também imaginar próximo. Então, veja, são perguntas que, por estarem mal elaboradas, você permite ao aluno questionar. Não há possibilidade de ter as duas respostas? Com certeza. Certo? Se o professor aponta para a mochila que está ao lado do aluno, estas mochilas que estão lá. Aliás, errei aqui, certo? Veja o contexto. Mochilas que estão lá fora são de vocês, então fora da sala ou de um outro ambiente no espaço da escola. Então seria aquelas mochilas que estão lá fora são de vocês, certo? Então veja, sempre entender a informação como um todo e não ela particularizada. Joia? J, tempo, os alunos respeitavam mais os professores. Então, veja, esta frase aqui, pessoal, você tem uma incongruência com relação à formulação da frase, certo? Uma frase mal elaborada, porque, na verdade, o que se colocaria aí seria a ideia do verbo haver. Há tempo, os alunos respeitavam mais os professores, certo? Então, atenção, porque em concurso também vem, às vezes, ou em concurso ou em provas de escolas, às vezes vem uma opção ou uma frase mal elaborada. E você precisa perceber para questionar o próprio professor ou questionar a banca responsável pela prova. Joia? Então é sempre importante, por isso que eu sempre falo, não basta somente responder de uma forma decorada. Precisa decorar e entender o que memorizou, para que na hora você possa levantar determinados questionamentos com relação à veracidade ou à coerência da frase ou não. Joia? Então essa J aí estaria fora da ideia, porque aí você deveria colocar o verbo haver. E letra K, acabo de chegar, é ensopada. Será que não vai parar de chover aquela tarde? Veja, outra frase mal elaborada, né? Vai chover mais tarde. Porque aí, pessoal, determinadas frases não é a ideia do pronome, e sim a ideia de outra classe gramatical, que no caso aí, o advérbio de intensidade, certo? Será que não vai parar de chover mais tarde? Não aquela tarde, porque aquela, embora seria possível, mas estaria forçando a estrutura interpretativa da frase. Joia? Espero que tenha servido. Inscreva no nosso canal e dê o seu like. Um forte abraço a todos.